Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Está em alta, todo mundo tem dúvidas. E trouxemos uma convidada muito especial para falar sobre o autismo. Sou mãe de autista. E agora? O que fazer, o que procurar, como você se sentiu. Tudo isso a gente vai saber agora com a Kaline. Tudo bom, Kaline? Olá, tudo bem? Meninas, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito gostoso falar sobre autismo. E é muito difícil negar um convite quando diz respeito ao autismo, mesmo a vida estando uma loucura. Então, eu vou comentar um pouquinho, né? Mas acho que antes de falar sobre autismo, eu queria falar um pouquinho sobre maternidade. Quando casei, a minha ideia era construir minha vida profissional. Então, maternidade estava muito fora do meu eixo. Olha só. E Carlinhos já sabia disso. É uma loucura, né? Sobretudo quando se fala de alguém que casou aos 16 anos. Você casou aos 16 anos? Casei aos 16 anos. Porque eu sempre fui muito precoce. Então, 16 anos... De mim, você não imagina uma garota. Você imagina uma mulher que já sabe o que quer do futuro, que sabe o que quer da vida. Era assim que eu era, Determinada. Né? 16 anos, imagina que loucura. Então, Carlinhos já sabia, eu queria organizar a minha vida profissional, o meu futuro. Então, casamos. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. 10 anos de casamento. E quando chegamos 10 anos de casamento, eu lembro que eu estava vendo vídeos ali de cachorrinhos com crianças e aquele negócio começou a mexer. Falei, que coisa estranha. Ai, começou a dar uma coceirinha. Vídeos fofinhos, que coisa. E eu falei com minha irmã, ela falou assim, Kaline, eu acho que a sementinha da maternidade está começando a florescer por aí. Eu falei, como assim? Bom... Aí a gente já começa o dilema, né? Terminei o mestrado, falei, e agora? Doutorado ou engravidar? Porque eu queria, um ou outro eu queria fazer plenamente, não queria dividir. Certo, você é formada em? Eu sou professora de língua inglesa, então eu tenho formação em licenciatura e tenho mestrado na área de tradução e ensino de línguas. E aí foi quando a gente decidiu, não, vamos engravidar, porque um ou outro, como eu falei, eu queria fazer plenamente, né? Então, se a gente vai engravidar, então vamos curtir isso. Isso. E aí decidimos. Então, você imagina uma professora que engravida e já tem aquela ideia de... já imagino meu filho bilíngue, porque eu queria conversar com ele em inglês. Não fazia ideia de que teria gêmeos. Já quero conversar em inglês. Hello, dear. E aquela coisa. A gente fica conjecturando um monte de coisa, né? Eu sempre falo, a mãe sempre imagina... meu filho vai estudar em Harvard, sei que lá. E daí, de repente, gêmeos. Falei, meu Deus, que loucura. À época, eu já estava felicíssima da vida. Eu sempre falava, eu queria que fosse queria que quando eu fosse tirar os dois, tivesse mais um escondido por lá. Eu sou assim. Carlinhos fala, você é 880. Eu falo, é verdade, você está certo. Mas é bom. E aí, quando os meninos nasceram... por volta de 1 ano, mais ou menos, a gente começou a perceber algumas características, mas a palavra autismo não se passava pela minha cabeça. Embora eu tivesse sido orientadora de um trabalho de conclusão de curso que falava sobre autismo. Que interessante. Por convite de uma colega, quase intimação, né? Eu disse, não, mas nunca trabalhei com questão de inclusão. Ela disse, mas você vai ser minha orientadora e minha amiga e orientadora e sei lá. Eu falei, vamos. Comprei uns 2 livros, li algumas coisas e orientei o trabalho. Isso ali em 2012, né? Aí um bom intervalo sem pesquisar sobre autismo, enfim. E aí os meninos nasceram em 2015 e aos 2 anos eles foram diagnosticados. Exatamente no dia 17 de abril de 2017. Louco, gente! Olha as datas. 17 de abril, uma data assim que eu não esqueço. Mas me diz uma coisa, quais foram esses primeiros sinais com 1 ano que vocês perceberam? Os meninos tinham características muito atípicas para outras pessoas, porque como eu era mãe de primeira viagem, para mim estava tudo certo, né? Mas minha irmã sempre comentava, mas comentava num ar de brincadeira, falando, meu Deus, eu tive 3 filhos, nenhum deles fazia isso. Então, por exemplo, rodar em torno de si mesmo, a questão da hiperatividade, não parar um segundo, então... Toda vez que eu olhava, eu falava assim, puxou a minha, eu também não paro um segundo. E aqui a minha mãe falava, quando tu era pequena, eu amarrava teus pés lá na mesa, porque tu não parava um segundo, enfim. Então, eu ficava sempre associando a minha personalidade e ao meu jeito de ser.
Acontece que em uma das consultas, a pediatra falou, olha, é muito estranho o fato de eles não atenderem pelo nome ali nas proximidades dos 2 anos. Então, o que acontece? Com 1 ano, mais ou menos 1 ano e meio, eles falavam algumas palavrinhas. Alô, mamãe, papai, algumas poucas palavras. Um repertório de 8 palavrinhas, né? Cada um. E aí, de 1 ano e meio para 2 anos, eles tiveram uma regressão, que é uma característica muito clássica do autismo, né? E aí vem a autoculpabilidade. É porque eu trabalho em Cajazeiras. Na época eu trabalhei em Cajazeiras e trabalhava e passava a semana distante dos meninos, né? A metade da semana. Então eu ficava pensando, falta estímulo, é porque eu tô distante, alguma coisa tá faltando, e comparava aos filhos de colegas minhas, as criancinhas cantando pedacinhos de música, e eu olhava assim, nossa, isso me gerava uma estranheza, mas a palavra autismo ainda é muito distante da minha cabeça. E aí, as duas principais características foram não atender pelo nome, o pediatra falou, é muito comum, 2 anos, né? E essa regressão na fala. E eu fazia alguns testes em casa, porque a mãe, ela é uma espécie, a casa dela é uma espécie de laboratório. E deve ser, é importante que seja. E quem é professor, então, aí já sabe aquela loucura, né? Então eu ficava, será que eles têm problemas auditivos? Mas se eu chegasse no ambiente e balançasse uma chave, eles olhavam de cara. Mas os nomes eu podia gritar, Lucas, Mateus, eu chamava, mas não tinha interesse nenhum. Falei, não, eles não têm problema auditivo, a médica checou tudinho. Se eu chegasse no ambiente e gritasse, chocolate, todo mundo olhava. Porque tinha um ponto de interesse. Mas quando eu chamava os nomes, implicava socialização. Então, não tinha um ponto de interesse. Né? Então, era mais importante estar aqui com o meu brinquedinho, alguma coisa, do que estar socializando com alguém. Então, esses 2 pontos chamaram a atenção. A gente foi para o neuro na primeira consulta e ele começou a fazer umas perguntas que hoje eu entendo que eu fui meio que negacionista. Por exemplo, eles são agressivos? É muito complexo para uma mãe dizer que o filho é agressivo. O que é isso? Como assim? Não. E eu lembro de uma das frases que eu falei assim, não, inclusive ele me abraça e ele me cheira, eles me cheiram e me abraçam. E depois eu fui percebendo, poxa, mas se uma criança que ouve um não e joga o objeto que ela tem na mão, pode ser um celular, um computador, seja lá o que for, se ela joga no chão, isso é um tipo de agressividade, né? Ela não está sabendo lidar com as frustrações. Isso eu entendo hoje, né? Mas não, que isso. Eles andam na ponta do pé, aí falei, não, vamos colocar aqui. Quando colocou, eu falei, não tinha pensado nisso, né? Eles andam. Pois então. O que acontece? Algumas características, elas podem ser, elas ficam confusas, porque fala, poxa, mas sempre alguém vai aparecer e dizer, meu filho andava na ponta do pé. E aí vem a questão do diagnóstico. Meu filho anda na ponta do pé, ele é autista? Não necessariamente. Né? Então, para ter o diagnóstico de autismo, tem que tá ali, ter um check numa listinha de comportamentos, né? E é uma análise clínica que leva um certo tempo, enfim. E aí ele foi procurando características e ao final, eu lembro assim, como se fosse hoje, um doutor muito sensato, muito delicado, ele falou assim, olha, os seus filhos, eles têm um transtorno global de desenvolvimento. Traduzindo nada. Na minha cabeça, a tradução era... Tá. E aí ele complementou com sinais de autismo. Mas com esses sinais de autismo, eu saí de lá com laudo, com encaminhamento, né? Eu entendi que ele não queria dizer, olha, é autismo. E aí, o que eu fiz na época? Estava com 2 pessoas da família, eu entrei no carro, liguei para uma pessoa, sou muito proativa, ansiosa, enfim, um monte de coisa junto. Liguei para uma pessoa com isso e falei, olha, eu preciso de fono, calma, Kaline. O que foi? Não, os meus filhos acabaram de ser diagnosticados. Gente, é interessante, assim, porque eu não tive tempo de luto. Sim. E é engraçado, assim, que a gente estava até conversando nos bastidores, a gente precisa respeitar a reação de cada pessoa. As pessoas são diferentes, as pessoas são distintas. Eu já tinha enfrentado o fato de ficar distante deles, né, trabalhando em Cajazeiras. Aquilo para mim tinha sido tão desafiador. Será que o que viesse depois, eu entendi, a gente vai encarando. Então, não tive esse momento de chegar em casa, de chorar, de luto, sei que lá. Não, isso não aconteceu. E aí, eu liguei, vi esses acompanhamentos, mas como que eu diria para a família?
né? Eu queria dizer de uma maneira que soasse suave. Meus filhos têm um desenvolvimento global. Né? Transtorno global desenvolvimento com sinais mas foi exatamente isso, né? Que eu falei, não, o médico falou que eles têm características de autismo, a gente vai fazer alguns acompanhamentos. E eu lembro que uma das primeiras coisas que minha mãe falou, não, Carline, é impossível. Eu disse, mas por quê? Ela disse, olha, ele brinca de velocípede. Como se o autismo ele não fizesse mais nada, né? Mas sabe o que é interessante? A impressão que eu tenho é que antes de receber o diagnóstico, você não tem autista no mundo, sabe? Eu acho que outras mães já passaram por isso. Depois que você tem o diagnóstico, parece que começa a aparecer autista, sabe? A cada esquina tem um autista falando sobre autismo. Meu sobrinho é autista, meu filho é autista, eu tenho um aluno autista. Falei, a metade do planeta é autista? Todo mundo? O que está acontecendo? Mas exatamente Mas isso. aí, o que eu falei recentemente, num momento de conversa, numa palestra, eu disse assim... a ideia dessa conversa aqui hoje, eu imagino que seja essa, o nosso propósito seja o mesmo, é de que as pessoas não precisem conhecer sobre autismo apenas quando tiverem algum familiar, aluno, seja lá o que for autista. Então, que a gente conheça sobre o assunto muito antes disso, ou que isso nem precise acontecer, né, para que a inclusão de fato aconteça, independente de ter alguém da minha família ou não. Exatamente. Mas aí essa era a sensação que eu tive. Falei, meu Deus, a metade do mundo é autista. E aí? E eu fui olhar as estatísticas e fui perceber que nós estamos caminhando para isso. Exatamente. Né? Os números estão subindo, enfim. Mas voltando ali para o acontecimento, meu pai também encarou da mesma forma. Meu pai ficava sempre perguntando, mas eles vão namorar? Eles vão casar? Eles vão estudar? A gente fica com aqueles questionamentos, né? E nem eu sabia, gente. Nem eu tinha resposta, assim, para aquelas perguntas. Tinha sido numa tarde, né? E aí, para falar pro meu esposo. Isso, e aí? Esse foi um momento, assim, que eu nunca esqueço. Ele chegou do trabalho à noite, já tarde. Aí eu falei, vou dizer da maneira mais suave. Falei, olha, amor, talvez os meninos sejam autistas e a gente precisa fazer alguns acompanhamentos. A resposta que eu tive foi o silêncio total. Falei, meu Deus, o que se passa na cabeça dessa criatura? Coisa, homem, diz, reage. Por favor. E Carlinhos é assim até hoje. Eu não. Se eu ficar triste, eu já vou chorar aqui, quase que na sua frente. E aí eu lembro que depois de muito tempo de silêncio, eu perguntei, você quer jantar? Ele disse, não. Ele estava ali lavando uns pratos. Aí eu falei assim, amor, tá tudo bem? É por conta do... Aí ele já baixou a cabeça, já chorou horrores. E eu falei, mas eu já estava lacrimejando, né? Porque vê-lo daquela maneira... Falei, mas amor, a gente vai seguir a vida, a gente vai fazer o acompanhamento e a vida vai continuar, talvez, como vinha sendo. Só que a gente vai inserir algumas outras rotinas na nossa vida. Bom, e ali continuamos. E uma coisa que eu nunca esqueço, assim, no outro dia eu fui correr, eu adoro correr, né? Tu sabe, né, Paulinha? No outro dia eu fui correr, minha mãe é minha vizinha, quando ela me viu saindo, ela falou, mulher, que tu vai correr? Eu falei, vou. Ela disse, tu teve um diagnóstico ontem dos meninos e vai correr. Exatamente por isso que eu vou correr também, mãe. E eu preciso correr, porque qualquer sensação, qualquer sentimento vai ficar no meio dessas ruas de Campina. Mas existe muito essa ideia, porque a priori para muitas pessoas o mundo cai, ele desaba. E algumas mães, elas deixam de ter prazer em coisas que ela tinha antes, porque às vezes ela criou um caminho, um percurso para o filho dela, que nesse momento ela acha que não vai ser seguido. E que é natural, né? Cada um tem seu processo. É natural. É o luto, né? Como você falou, eu não tive luto, mas tem pessoas que têm luto e precisam passar por aquele luto. E assim, eu não tive aquele luto pontual do diagnóstico, mas no percurso da vida, não vou chamar de luto, mas eu tive muitos episódios muito complexos em que eu parava, assim, sentava, principalmente Mateus, né? Mateus tem mais características clássicas de autismo. Quando ele foi diagnosticado, foi com o grau moderado. Lucas sempre foi dentro do leve, então Mateus tinha algumas características que eram muito desafiadoras. Então, a autolesão, né? Que chama heterolesão, enfim. Bater nos outros e se bater. Então, você vê um filho se bater, por exemplo, é muito forte. Né? Então, tinha momentos que que eu faço agora? Então, no não saber o que fazer, eu ajoelhava. E eu nunca pedi nada do tipo,
Deus, que meus filhos não sejam autistas. Nunca se passou pela minha cabeça. Mas eu pensava assim, eu pedia assim para Deus, se tu permitiu essa situação, esse diagnóstico, só me dá força. Né? Eu nem pedia assim, que amanhã ele não esteja agressivo. Parece que eu sabia que isso ia acontecer, sabe? Meio que algo sobrenatural, sabe? Parece que você se transforma, você é modificado. Por isso que eu falo assim, o diagnóstico de Lucas e Mateus mudou a minha vida. Mudou a minha história, mudou a minha maneira de enxergar o mundo, a minha maneira de ver, a minha maneira de enxergar os problemas e a minha maneira de vibrar com as conquistas, sabe? Então, ver a criança ler, tá lendo, que legal. Não. Meu Deus! Mas é isso mesmo. As mães hão de concordar comigo. Parece que tudo é muito mais intenso. Tudo é gigantesco. Você olha sua criança como um ser muito particular. Né? Você não olha mais comparando com as outras, porque você percebe que ela está dentro ali das possibilidades de desenvolvimento dela. Né? E o desafio para mim era olhar Lucas como Lucas e Mateus como Mateus. Porque são 2, né? Então, exatamente. Ainda tem mais isso, né? Isso, 2. Isso, então de que o luto não foi ali pontual, mas foi assim, ao longo do processo. Talvez eu acho que eu vivi esse luto em pequenas porções. Ali quando eu via os acontecimentos, né, as situações chegando, enfim. E a gente foi vivendo dia após dia, a família teve um baque muito grande, né? Depois eu vim saber que teve pessoas da minha família que chorou a noite inteira. Nossa! Né? Que eu soube depois, sei lá, 1 ano pra frente. Né? E aí o processo de vir de Cajazeiras pra cá. Teve esse processo, né? Isso que eu ia perguntar. Como que ficou a sua rotina? Muito complexa, porque eu todo momento que eles estavam aqui, eu pensava, eu poderia estar fazendo algo. Né? Enquanto professora, mas muito mais do que isso, enquanto uma curiosa. Que isso é muito importante, porque eu escuto muita gente dizer assim, mas eu não tenho conhecimento. Mas para assistir um vídeo do YouTube não precisa ter conhecimento. Né? Para buscar uma informação não precisa ser mestre, não precisa ser doutor. Né? Você só precisa querer. Né? Vou buscar. O que eu posso fazer pelo meu filho para que ele tenha autonomia? Para que ele não passe a vida inteira dependendo de mim. É que sempre foi meu objetivo. Como é que eu faço para encaminhar esse povo, assim, né? Para a vida. Interessantíssimo, porque tem gente que tem um pensamento contrário. Vou colocar numa bolha, ninguém pode mexer, porque ele tem características próprias e tal, então eu vou manter ele aqui para não sofrer. Isso. Não, autonomia. Né? Isso, exatamente. Excelente isso é muito comum, assim. Às vezes eu vejo e quando eu consigo intervir, às vezes não dá, eu preciso entender que eu tenho a minha vida particular e que as pessoas têm escolhas, mas por exemplo, criança já grandinha, autista, aí vai vestir a blusa, a mãe fala, não, deixa que eu coloco, né? Como que a criança vai aprender? E aí a criança típica e atípica, como que a criança aprende a colocar roupa se ela não colocar roupa? E às vezes é desafiador, às vezes a gente faz uma viagem, fala assim, olha, toma esse dinheiro aqui. Fala, mamãe, quero picolé. Eu falo, o homem tá lá, você pega esse dinheiro aqui. Aí lá vai ele com o dinheiro assim, voando. Mateus, vem cá. Mamãe, aí vou ensinar que no mundo tem pessoas ruins, podem roubar aquele dinheiro, porque a inocência é uma característica muito forte do autismo. E acho que é a característica que mais preocupa as mães. Né? O fato de não ter noção. Eu tive um aluno de 22 anos, autista, hoje ele está com 27 já, 5 anos atrás. E a mãe dele comentando comigo, olha, eu preciso caminhar com ele até a escola porque ele não tem noção, por exemplo, de expressões. Se você está no ônibus e você vê uma pessoa suspeita pelas expressões faciais, pelos gestos, você guarda teu material, você tem mais cuidado, você se prepara para correr. O autista que tem muito essa característica da inocência, pela falta de percepção do social, né, das expressões, ele vai encarar todo mundo como... Todo mundo é anjo, sabe? Não vai ter essa percepção, que a pessoa tem uma maldade ali comigo, aquela percepção de olhar. E aí eu queria deixar muito claro que eu tô falando de uma característica que é comum, mas que não é regra. Isso. Lembra que a gente tá falando TEA, né? Transtorno do espectro autista. A palavra espectro, ela foi inserida dentro do transtorno em 2013. Recente, né? Muito recente, 10 anos. Então, por quê? Porque aí eu venho aqui e falo assim, autistas
tem tendência a ter dificuldade de socialização. Aí tem uma mãe me ouvindo, uma tia fala assim, isso não é verdade, que meu sobrinho socializa muito bem. Mas aí a gente falando características que são muito comuns. Se o Lucas e Matheus chegarem aqui hoje, vocês vão dizer, a Paulinha os conhece? E eu lembro que falava lá na igreja, pessoal, sério? Sério que eles são autistas? Nunca que eu saberia. Principalmente Lucas, né, que está dentro do grau leve, né, e já foi questionado ali pela psicóloga. Kaline, volta, vamos ver se afirma mesmo e confirma o diagnóstico. Voltou, confirmou, é um autismo leve. Então, ele não vai ter dificuldade de socialização, mas é uma característica muito comum, né, é o tripé dos desafios da pessoa autista. Então, imagina você ter um filho, poxa, ele pode ficar dependente de mim para sempre. Porque ele não vai ter essas percepções. Mas eu preciso expô-lo de alguma forma. Porque eu não sou para sempre. Isso, eu não sou para sempre. Então, se eu não conseguir ensinar tudo que eu gostaria, ou como eu gostaria que ele estivesse na fase adulta, mas se eu consigo 70%, é muita coisa. Né? E aí volta cá. Mamãe, vou ensinar tudo. Aí ele guarda o dinheiro assim, sagrado, e chega lá com o dinheiro fechado. Moço, dinheiro. Não, e chega lá, né, batendo assim, a pessoa olha, fala, meu Deus do céu, como é que eu quero um picolé. E quando ele volta com aquele picolé, mesmo que ele tenha voltado sem o troco, mesmo que ele, né, tenha alguns percalços ali, mas o objetivo foi atingido de alguma forma. É uma conquista. É uma conquista. E cada vez você vai conquistando um pouquinho. E aí, quando você menos imagina, fala, meu Deus, meu filho tá assim. Né? Mas se funcional, você né? Tá funcional. Né? E consegue se virar, consegue ir no mercado, consegue fazer compras, consegue resolver sua vida minimamente. Né? Ainda que algumas complexidades ainda não sejam alcançadas, mas sim, o básico, né, vai ser resolvido. Mas aí se você põe a criança numa bolha e ela não cai, a criança precisa cair. Exatamente. Eu não sou pediatra, né? Alguém pode estar nos ouvindo. Não sou pediatra, não sou psicóloga. O que eu digo é a partir das minhas experiências enquanto mãe, né? E a partir do que eu já lido, que a criança precisa cair. Precisa cair, precisa se sujar. Precisa se sujar, né? Ela só vai saber o que fazer para não cair quando ela cair. E assim também na vida do adulto, né? A gente só vai saber o que cair na vida quando a gente cai. E só aprender a levantar se cair. Pois é. A força, o músculo, né? Eles só vão ser trabalhados na prática. Então, não dá pra gente ficar ali criando barreiras para evitar isso. E até o tratamento mesmo, eu já ouvi alguém falar assim, Kaline, eu não percebi que eles são autistas porque você não trata como autista. O que é tratar como autista? Então, E aí, o que é tratar como autista? Exato, fica aquela reflexão. E era meu maior medo. Eu passei 20 dias sem abrir para o mundo, só para a família, que os meninos tinham sido diagnosticados. E por quê? Eu passei 20, tem gente que passa anos. Tem gente que faz terapia escondido. E eu tô falando de casos que sei. Sim. Terapia escondido. Ninguém sabe que a criança vai pra terapia. Por que 20 dias? Porque o meu maior receio era que quando as pessoas soubessem, elas começassem a tratar os meninos. Sabe aquela história do café com leite? Mas o bichinho. Mas deixa. E ainda acontece, sabe? Não, mas os meninos podem. Não, eles são autistas, não pode. Eles vão Deixa chegar assim. que eles podem pegar esse copo, quebrar, jogar. Não, eles não podem, né? Claro que a gente precisa fazer toda a investigação do grau, como que a gente lida, ok, né? A contextualização de cada caso. Mas eu posso dizer de maneira segura que você pode conversar com Lucas e Matheus e impor os limites como você pode a qualquer outra criança. O que eu vou dizer para você? Que a gente teve essa conversa, a Paulinha foi professora dos meninos, e falava assim, pode, os meninos não podem ficar conversando no horário, enfim. O que você vai fazer? É um caminho diferente. Talvez você precise chamá-lo no lugar, olhar olho no olho, porque se você disser isso geral à turma, como ele tem muitos estímulos dentro da sala, então tem um lápis, tem um amiguinho, tem um caderno, tem uma figurinha, muitos estímulos, talvez ele nem esteja atentando porque você está dizendo, olha gente, aqui a gente está na igreja, aqui é a escola, a gente precisa levar a sério, sei que lá, blá, blá. Mas se você chamar ele num canto, fala, vamos combinar uma coisa com a tia, no momento da aula você fica bem quietinho, depois a gente vai ter um momento de brincadeira. É o caminho que vai ser diferente, mas o objetivo ele vai ser alcançado. E aí eu tenho certeza que alguém está pensando assim, poxa, mas tem o grau
severo. Mas lembra que eu tô falando pro caso de Lucas e Mateus. Isso. Né? E para muitos casos de crianças autistas de grau leve que têm compreensão e comunicação. E têm condições de entender essas convenções sociais. O que é uma fila? A terapia serve para isso. Por que eu preciso esperar na fila, né? Ainda que tenha a prioridade. Mas dentro da prioridade, a gente precisa esperar também. Por que eu espero na fila? Por que eu não posso passar na frente de todo mundo? Por que eu não posso quebrar os objetos? Por que eu preciso, né? Assim. Porque o mundo é feito dessa forma. Exatamente. Né? E se a gente não for se organizando dessa forma, então pode sofrer. É isso que eu penso na criança para o futuro. Né? Então, isso é muito importante assim, de ser trabalhado e, claro, de respeitar o contexto da criança, o grau da criança, as terapias que ela faz, o desenvolvimento no qual está. Mas pensando, ele está nesse nível, mas eu posso alcançar esse. Pode. Né? Todos podem, né? Melhorar no Isso, né? Aí se é um autista grave, tá? E ele precisa, sei lá, da questão física, né? Porque ele não tem noção de perigo. Tá, então a gente vai trabalhar com o que a criança precisa. Eu preciso segurar no braço dele, né? E às vezes as pessoas não entendem, enfim. Mas eu preciso segurar no braço dele, porque se eu não fizer isso, ele vai correr para a rua, ele não vai ter noção de que o carro pode atropelá-lo. Isso pode acontecer, né? Esse contexto dessa criança requer isso. E a gente vai trabalhando com contextos distintos. Por isso que é multidisciplinar, né? Isso. Então, tem alguns que precisam mais de um fono, outros mais da terapia ocupacional, e pode precisar de todos, né? Mas sempre tem aquelas características, são diferentes, eles são individuais. Cada um tem as características que precisam serem mais trabalhadas, não é isso? Isso, exatamente. E a gente fala muito assim, o pessoal comenta muito da rotulação, né? É autista, eu escuto muito isso assim, mas é porque ele é autista. E às vezes quem dá o limite são as pessoas envolvidas no cotidiano, né? Por que ele não faz uma luta? Porque ele é autista. Mas será que ele não pode fazer, né? Eu lembro de uma experiência que eu tava no shopping e tava com os meninos ali, eles já são mais independentes, e eu percebi que uma outra criança autista entrou e ele já era grandinho, e eu fui ajudá-la a subir mas o pai e a mãe assim o tempo inteiro, é melhor que você não vá para aí, mas o menino tinha condições, é melhor que você não suba aí. O menino saiu todo suado, cansado, se divertiu. Eu percebi que eu estava sendo meio intrusa, assim. Não, mas eu ajudo. Não, mas ele consegue. Ele teve a curiosidade de ir, deixa. Se ele não tem um probleminha na perna que vai atrapalhar, se ele não tem nada disso, se ele não tem essa limitação médica, por que não? Por que ele não pode subir lá no tobogã? Por que ele não pode subir na escada? Né? Então, às vezes a alimentação não é da criança, a alimentação são dos pais, dos pais, a bolha, da família. Eu não queria que ele fosse para aí. E a mãe falou assim, mulher, o pai dele nem sequer queria que ele entrasse. Eu falei, mas é um lugar para ele, é um momento dele, é um momento dele se divertir, vai. E foi difícil, né, porque ele era mais gordinho, e aí para subir a escada ele cansava muito, mas toda vez que ele subia, eu percebi uma expressão de conquista, sabe, de satisfação. E precisa desse retorno, né? A criança autista, para a criança autista, esse retorno, que é o reforço positivo, ele é ainda mais pertinente do que para a criança típica. Né? Precisa ser mais intenso para que ele perceba. Acho que o pessoal até se pergunta assim, por que a gente vê vídeos de terapeutas e as terapeutas são tão intensas, né? Oh, que coisa linda, aquele exagero. Tem muitos vídeos em inglês, né? Oh my God, aquela coisa. Porque a criança precisa perceber, precisa ficar muito claro para ela, você foi muito bem, sabe? Esse é o reforço positivo, né? Você tá muito legal, parabéns, e as palmas. Então, assim, poxa, vou de novo. Né? E ela vai de novo. E ela vai de novo. Eu lembro que quando a gente foi tirar as rodinhas da bicicleta dos meninos, eu queria fazer isso um pouco antes, né? Mas você falou, tu tá doida, sei lá. Eu fui pesquisar, eu falei, poxa, realmente eu tô muito precoce, deixa chegar. E aí a gente começou, acho que aos 6 anos, hoje eles estão com 8, e aos 6 anos a gente começou. E eu lembro assim, que muitas vezes o pessoal ficava, mas será que vai conseguir? Será que vai dar? E se cair? Eu falei, tenho certeza que não vai passar desse chão. Se cair, eles vão levantar. A bicicleta tá muito baixinha, a gente tá ali por perto. E eu consigo, assim, lembrar como hoje, porque eu fiz o vídeo, e no vídeo o pai tá perto da bicicleta, né, sem nada, e eu lembro que a minha fala tá muito ofegante,
Mas não é porque eu estava cansada, é porque eu estava muito emocionada. Então eu não conseguia, e era um vídeo para a família. Gente, eu nem acredito. Eles estão com a bicicleta sem rodinhas. Gente do céu, hoje eles estão uma loucura. Se deixar, meu Deus. Eu não sei andar de bicicleta. Eu não sei, gente. Nem eu. Eu precisaria das rodinhas. Isso. Mas eles sabem. Então foi um momento muito assim. Hoje, pra mim, os meninos podem tudo. Se perguntassem pra mim, Kalen, você acredita que os meninos podem ser, sei lá, um doutor renomado numa universidade? Claro que sim. Depois do que foi conquistado, que a priori eu... Será que? Mas eu vou. Porque tem o será que em alguns momentos. Sim. Quando meu pai me perguntava no início, será que eles vão namorar? E eu ficava, será que? Né? Será que eles vão ter uma vida normal? Ai, tantas aspas, né, nesse normal. E eu me perguntava isso. Mas depois do que foi conquistado, falei, eu falo pra eles. Falo, o mundo é de vocês. E esse é um papel extremamente importante seu, né? Você começou a ir lá, vamos incentivar, teve um incentivo, teve um estímulo, né? Não teve aquela coisa de colocar numa bolha. Precisa do estímulo. Vocês são capazes, o mundo é de vocês. Isso foi importante para eles criarem essa autonomia, né? Tá ainda no comecinho, com 8 anos, mas olha quanta coisa eles já conquistaram, né? Eu sou prova disso, gente, né? Eu dou aula para eles na igreja e é muito interessante. Eu tô chegando, tia Paulinha, você vai dar aula hoje? Eu vou, e aquela festa, interagem, tudo. E realmente, quando eu preciso de alguma, né? Falar alguma coisinha, ou falar, não, aqui não e tal, né, desse jeito. É baixar e falar, olha, Matheus, olha, Lucas, vamos fazer assim e tal, e os acordos funcionam, e ele tá lá, eles interagem com as crianças e tá tudo certo. E a criança internaliza, né, gente? E aí serve para a criança típica e a criança atípica também. Né? Se você fala pro seu filho, como é que você vai conseguir desse jeito? Então, você planta na cabeça dele uma dúvida, né? Se você fala para ele, olha, até a maneira de você corrigir, né? Então, você falar para ele, olha, você vai conseguir. Você tem habilidades. Tem capacidade. Lucas agora tá na onda do futebol e ele adora. Os dois estão na escolinha, mas Lucas é quem é mais apaixonado e diz que quer isso pra vida, né? E aí o professor falou assim, os dois estão na escolinha. Aí o professor chegou pra mim, eu vou entrando numa coisa ou outra. Não, mas é ótimo. E aí, no final da aula, o professor falou assim, olha, você gostaria que Lucas participasse dos campeonatos? Aí, eu imaginava que isso ia acontecer, mas não tão perto, não tão próximo. Porque o pai já foi jogador e ele sempre comenta, Kaline, ele tem jeito. Olha, sabe aquela ginga, aquela coisa assim natural, que não precisa ensinar, aquela coisa meio que... Ele tem jeito pra coisa. Falei, vamos ver, né? E eu sempre ficava assim, vamos continuar na natação? Olha a bolha! Mas por quê? Porque a gente já tem uma história com futebol, meu esposo jogava, eu não queria futebol, né? Não. Mas não era pela não capacidade, mas é porque eu queria uma coisa que ficasse comigo, né? Assim, mas enfim. Mas aí é um mal de toda mãe. Toda mãe, eu sei, é verdade. A gente quer assim, juntinho, né? E eu já imagino assim, viagens, que coisa louca. Aí, o que acontece? Acho que terceira aula, o professor falou, você gostaria que Lucas participasse? Gente... Eu acho que assim, eu não conseguia ver nada naquele momento. Porque eu falei, tá faltando um nome. Porque a vida inteira é Lucas e Matheus, Lucas e Matheus. É tanto que na família eles são conhecidos como Malu. Né? É como se fosse uma pessoa só. É bom? Não é não. Mas a gente acostumou. Malu. É tipo assim, tô chamando os dois. Né? Me economiza tempo. E ele já... economiza tempo, foi a melhor. Não, Malu, não, economiza tempo, gente. Não, peraí. Lucas e Matheus, não. Quando eu chamo individual, já sabe. Eu falo, Malu, aí os dois, oi. É uma loucura, é muito desafiador, assim. Gêmeos autistas de graus diferentes, enfim, personalidades extremamente diferentes. E naquele momento falei, sim, ele vai. Eu automatizei, disse ele vai. Quando eu voltei para casa, eu fiquei pensando, como eu vou dizer isso para Matheus, gente? Como foi desafiador. E naquela mesma semana a gente tinha ido para pediatra e eu cometi o erro de entrar com os dois na sala. Né? Porque já fazia tempo que a gente tinha ido. 1 ano, eles tinham tido uma mudança enorme, né? E aí, quando a gente entrou, a pediatra... Lucas, você... Jogou elogios, assim, pra Lucas. E eu fiquei com o coração. Falei, meu Deus. E aí, na hora de Matheus, ela atendeu, finalizou e fim.
né? Nenhum elogio, nada. Pois é. E eu fiquei, poxa. E eu vi no carro e a lágrima descendo. Falei, meu Deus, queria tanto poder esperar chegar em casa para poder chorar. Como que eu explico isso para Matheus? Como que eu falo que ele não vai para os campeonatos? Né? Os campeonatos valendo mesmo, dos brabos, dos feras. Eu não posso dizer não para Lucas. E aí, para terminar assim, isso foi dia desses, viu? E aí, para terminar, que eles começaram no futebol em fevereiro, né? Até dezembro era natação, desde os 6 meses. Natação, competição, tudo mais. E aí, no meio do caminho, Lucas falou assim, mãe, eu falei, oi. Ele falou, nada não. Eu falei, fala. Lucas é muito precoce. Falou assim, porque eu percebo que às vezes eu falo as coisas que eu faço e tu falas, tu não se importa tanto. Aí eu falei, não, mas isso já me queima em lágrimas, né? Eu falei, não, mas eu falo sempre, olha que bom você, tal elogio. Aí eu falei, você não tá falando sobre outras situações, você tá falando sobre hoje, não é? Aí ele falou, é. O que acontece? Ele tinha feito um gol, assim, eu não entendo nada de futebol, mas um gol que eu achei extraordinário, porque eu vi com os meus olhos a bola fazer uma curva. Então a bola fazia uma curva na minha cabeça. Falei, meu Deus, como que a bola faz uma curva dessa? E pelo meu filho autista, vocês não estão entendendo. Pois então, aí quando ele me falou, eu falei, meu Deus, eu vou curtir pra caramba esse gol e já dizer a Matheus que ele não vai pro campeonato. Eu não posso curtir exacerbadamente esse momento. Aí eu falei assim, que legal. Mas ele percebeu que eu sou muito intensa. Eu, né? Que legal, meu amor, minha cabeça em 2 ambientes. Ai, Jesus. Eu chorei muito. Ai, Jesus. Quando eles entraram, assim, que eles subiram, falei, vão subindo, vão tomando banho. Meu esposo já tava lá, agarrei Carlinhos. Por quê? Porque é tudo Lucas. Por que só Lucas? Ah, Lucas é demais, e Lucas vai jogar bola, e Lucas sei que lá, e Lucas vai pro campeonato, e Matheus. Em algum momento ele vai se perguntar isso, né? E foi muito complexo, assim. Primeiro porque eu precisava digerir para poder trabalhar com os meninos a questão. E a gente ainda tá nesse processo, né? Mas Matheus tá entendendo um pouquinho mais, mas aqui a Cola diz, mãe, fala pro professor que eu sou muito rápido. Fala pro professor que eu fiz. E às vezes quando ele não faz gol, ele se estressa, vem pra casa choroso. Então é um processo diário. Nenhuma mudança é de um dia para outro, não. É um processo. A gente tá no processo com o Lucas Matheus desde os 2 anos, né? De diagnóstico. Então eles estão com 8 anos. Então quando alguém fala assim, estão com 8 anos, eles comem quase todas as comidinhas, eles não usam fralda, eles não chupam chupeta, eles não usam mamadeira, e foi uma conquista ao longo, né, dos tempos. Às vezes a pessoa fala, que legal. É bom Lucas e Matheus porque eles comem de tudo. Lucas e Matheus é bom, mas não olha o processo. Falei, não, mas não é assim, né? Naturalmente eles comem de tudo, é um processo. Então você imaginar, por exemplo, numa rotina louca que a gente vive hoje, eu sou professora, participo de grupo de pesquisa, hoje a gente tem uma empresa, imagina dentro dessa correria todinha você passar 40 minutos com seu filho para tomar meio copo de suco de laranja. É um processo. 40 minutos. E eu confesso pra você, gente, que seria muito mais fácil pra mim dizer, o que você quer? Quer refrigerante? E pôr um refrigerante e dizer, toma o refrigerante, que eu tô cansada. Minha mente tá cansada. Mas o que eu imaginei? Imaginei o futuro deles. Como é que eles vão ficar no futuro tomando só refrigerante? Sabe? Então, às vezes, requer muito a gente sair da zona de conforto. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é simples. Eu tive apoio da família. Eu sei que tem mães que não têm. A questão de poder dar um plano de saúde, né? A questão financeira. Eu sei que tem mães que não têm. Mas dentro daquilo que é possível ser feito, né? Fazer aquilo que é possível ser feito. Dentro das minhas possibilidades, é aquilo que eu posso. É uma terapia no posto? Vamos pro posto de saúde fazer uma terapia. Isso. Ter esse trabalho, né? Ou esse investimento, né? Vamos chamar de investimento. Né? De ficar lá 40 minutos para ele tomar. A seletividade, né? Vamos experimentar isso hoje. Vamos então. É o meu possível. Isso, exato. Porque o que acontece? Essas características do autismo, com o passar do tempo, elas vão ficando rígidas, né? Então, eu lembro que a primeira palestra que eu fui, era um curso, na verdade, numa das palestras, eu ouvi que a criança autista, ela tem tendência a estabelecer rotinas restritas, né? Então, eu tomo aqui nesse copo todos os dias. Esse é o meu copo.
esse é o meu copo de Esse é o todos os líquido. dias. Então, se amanhã você colocar um copo diferente, eu não vou querer tomar. Mas se você trabalha isso na criança desde cedo, vai dar trabalho. Mas lá na frente ele vai estar tomando em todo e qualquer copo. E eu digo isso eu posso falar assim com propriedade. O cuidado precoce, né, faz toda a diferença. Exato. E eu lembro muito das terapeutas dizendo, Kaline, os meninos passam, e agradecer, né, pelo desenvolvimento. Ai, obrigada, tal, Kaline, os meninos passam 30 minutos comigo, 40 minutos comigo. Eles passam o dia com você. Então, lembre do seu mérito. Você está fazendo o que precisa ser feito em casa. Eu digo isso pela minha vivência. Eu sei que não é só isso, mas isso é extremamente importante. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, falei, vamos mudar tudo aqui. A partir de hoje. Vamos mudar tudo aqui. E aí eu lembro que no outro dia, coloquei um copinho diferente e eles olhavam assim, não era o copinho azul, e eles olhavam. Falei, não, mas uma hora a fome vai chegar, eles vão. Olha, mamãe, tem todo aquele tato, aquela coisa todinha e tal. Daqui a pouco um golinho. E depois ficava naquela, eu lembro que meu esposo falava assim, por que não deixa o copo só hoje? Mas às vezes o só hoje, amanhã é só hoje, depois é só hoje, depois é só hoje. Vai ficando mais difícil. E não é... E eu queria deixar assim muito claro que não é que eu não queira que eles tenham características do autismo. Quem não quer, não faz uma tatuagem assim. Pulseira de autismo, às vezes tem que colar, enfim. Não é, porque eu fico pensando no futuro. Né? Autonomia. Na autonomia do futuro. E aí eles tomaram um pouquinho. Falei, mas eles tomaram. Isso é uma outra coisa muito importante. Qual é a ótica pela qual você está olhando para o seu aluno, sobrinho, filho, seja lá quem for, para o seu vizinho? É a ótica do negativo? Porque assim, é um desafio mudar. Eles mudaram. E eles tomaram 2 golinhos. Eu só olhava, tomaram 2 golinhos, né? Não é só tomaram 2 golinhos. Pois é. Então, né? se você olha... Eles tomaram. E tem outra perspectiva. Deixou esse resto. Entende que muda tudo? Parece uma coisa muito boba. Mas na prática do dia disso muda tudo. Não, eles tomaram 2 golinhos, amanhã eles vão tomar mais. No outro dia uma xícara preta, no outro dia às vezes tem emprestada, pegava, esquece aquele pratinho verdinho que eles comiam. Lembra como se fosse hoje. Falei, esquece aquilo, vai pro lixo. Eles vão comer junto com a gente, com os pratos que a gente tem aqui. E ia diversificando. A mesma coisa eu fiz para todas as rotinas. E foi extremamente desafiador. Imagina. Mas daqui a pouco eles estavam tomando. E hoje, sobretudo quando a gente viaja, que eu vejo essa galera dormindo em qualquer cama, na casa de qualquer pessoa, comendo em qualquer prato, de todo jeito. Falei, isso é fruto de algo que foi plantado. Então, sempre falar assim, mas é possível. É possível. Você vai sofrer demais hoje, você vai chorar. Mas lá na frente você vai dizer, ai, que alívio. Valeu a pena. Valeu a pena. Todo o meu investimento. Investimento. Isso. Né? Um investimento. E às vezes eu sei que coração de mãe é muito molinho, né? Então, às vezes a gente olha assim pro filho e fala assim, ele não tá tomando. E a gente é muito exagerada. Ele vai emagrecer. Ele vai emagrecer. Gente, um café da manhã. Não é isso, calma. A gente é muito alarmado por vida, né? Então, às vezes, precisa mesmo que a gente dê uma relaxada, sabe? Para acompanhar esses processos, enfim, e tendo essas desenvolturas. Mas é muito possível, sim. E, Kaline, na escola, como foi para chegar na escola? Teve alguma implicação? Você teve alguma dor de cabeça? Ou foi super de boa a adaptação deles? E a escola em recebê-los? Quando se fala de autismo, você nunca vai ver nada que é super de boa. Eu sempre falo, hoje tem muita coisa que está super de boas. Isso. Mas depois de todo o processo. Então, o que acontece? Eles tiveram o diagnóstico em abril. Eles tinham 2 anos, então já estavam na escolinha desde fevereiro. Quando eu cheguei na escola com o laudo, conversei com a diretora, ela disse, então, a gente já tinha percebido, né? E aí, inicialmente, eu fiquei meio... Por que não me contaram, né? Mas depois eu entendi. Eu entendi a diretora porque é muito delicado. Ela disse, olha, a gente já passou por experiência de pais aqui nos gritarem, porque você está dizendo que meu filho é louco. Olha só. Eu estou sugerindo que leve ele para Vê a diferença? Então, peraí. Sugerir levar o filho para um neuro e sugerir que ele tenha traços de autismo é a mesma coisa que sugerir que a criança é louca? Então, às vezes se reclama muito, né? Preconceito, mas às vezes a gente precisa ter cuidado, porque às vezes o preconceito não tá tão distante, tá na gente, né? Se eu escondo que meu filho é autista, será que é por uma questão externa ou será que sou eu? Né? Que
tô com esse imaginário de autismo na minha cabeça. Autismo como um sinônimo de loucura. Até porque ainda existe muita ignorância, né? Então, se a criança vai ao psiquiatra... esse aí... Eu escutei isso, gente. Eu escutei isso de uma pessoa conhecida, assim. E ele falou assim... Pro meu pai, né? Tava com meu pai certamente comentou, falou assim... é esses daí que são, né? Eu já tinha percebido na minha frente. Aí você, não, isso não. É difícil. Eu acho que você precisa escolher com quem você perde seu tempo. Adorei. Porque tem gente que é tão ignorante, mas tão ignorante, que você vai sentar, você vai explicar, você vai conversar e ela não vai entender, né? Porque ela não quer. Isso. Né? Ela já está muito fixa ali. Eu falei, vou perder tempo com isso. Tá muito rígido ali. Tá muito rígido. Essa pessoa não frequenta a minha casa, essa pessoa não é do nosso convívio familiar, não tem nenhuma interferência. Aquela velha história, não paga minhas contas. Então, deixa pensar o que queira. Eu acho que já tava meio rígido, né? Assim, já tava muito mais firmezinho, né? Pra aguentar as coisas. Enfim. Eu acho que eu perdi o fio da meada da escola, né? Eu falei desse caso aí. Mas aí, o que acontece? Eu entendi, né, a diretora. Eu, como professora, o que acontece? Eu tô dos dois lados. Eu tô no viés, né? Tô no lugar de professora e eu sei os desafios, né? De você trabalhar com inclusão dentro de uma sala de aula com 40 alunos, 50 alunos, sei que lá. E eu também tô no caminho da mãe. Né? Então, eu olho pelos dois lados. Eu compreendi, né? E aí... O que acontece? A gente não ouve entrave no sentido de receptividade, no sentido de compreensão. Os meninos sempre receberam muito carinho, mas eu senti falta de preparação. Dos profissionais. Eu não vou dizer mas assim, da professora que na época estava trabalhando com os meninos. Bem pontual. Então, eu senti falta. Então, tinha muito carinho, tinha muito, né? Mas aí, finalizamos aquele ano, depois eu senti necessidade da gente fazer uma modificação, né? Porque o que acontece? Por exemplo, eu ia buscar os meninos na escola, eles tinham aqueles pinguinhos de gente, né? E eu percebia Matheus isolado. Falei, mas ele não vai socializar por conta própria. Ele precisa de alguém que guie, né? Que socialize, que traga uma outra criança, que brinque junto. E coisas que eu escutava, por exemplo, olha, mãe, ele ficou com esse carrinho, ele se apegou a esse carrinho da escola do começo ao fim da aula. Aí tava com 2 carrinhos, um na mão, outro na outra. Falei, bom, as criancinhas, né, no maternal, elas exploram muito as questões sensoriais. Então, as formas, os objetos. Como é que essa criatura explorou se ele estava com os 2 carrinhos na mão o tempo inteiro? Entende? Falei, como é que vai ser aqui? Então, eu percebi que ele estava sendo meio que tratado como café com leite. As crianças estão explorando as formas geométricas, brincando de massinha, explorando o sensorial, mas ele está ali no cantinho segurando 2 carrinhos. Nada é oferecido, nada é... Isso. Na transição de escola, eu fiz esse comentário com a direção, ela disse, Karina, acho que a gente tem um problema contrário. Aqui, a mãe muitas vezes não quer que tire o brinquedo da criança, ou não quer sair ali daquela zona, que eu não vou chamar de zona de conforto, né? Mas daquela zona do que está instaurado. Né? Isso, exatamente. Daquela zona que já está instaurada. Então, não estou dizendo que vai lá arrebatar o carrinho da mão da criança. Mas vamos fazer uma troca, né? Tá trabalhando com o quê? Com massinhas. As massinhas são interessantes. Vamos fazer uma troca? Daqui devagarzinho você consegue fazer a troca e fazer com que ele se interesse por aquele outro objeto, para aquele outro, né? Então, o objetivo, e aí eu aproveito até para falar sobre a questão de inclusão escolar. O objetivo é o mesmo, para a criança típica e a criança atípica. Tá na aula de educação física, qual é o objetivo? Que a criança movimente os braços? Isso. O objetivo é o mesmo, né? A gente não vai mudar o objetivo, mas a gente vai mudar o caminho, a gente vai mudar o percurso. Então, se a criança é típica, tem condições de levantar o braço lá no 3º andar, mas a criança autista ainda está com dificuldades, né, na questão da coordenação, mas ela faz isso, é um caminho, né? Isso é um avanço, porque eu não estou comparando o meu aluno autista com o não autista, estou comparando ele com a maneira como ele chegou aqui na escola, né? Então, se ele chegou aqui acuado, sem falar com ninguém, e hoje ele fala, oi tia,
É um avanço, né? É um avanço, precisa olhar dessa perspectiva, né? Alguns estudos tratam isso como eixos de interesse. Você acha como eixos de interesse. O que aquela criança gosta? O que aquele aluno gosta? Como é que a gente pode trazer isso, né, para que essa criança evolua? Então, aí na autoescola eu já deixei muito claro, né? Olha, eu quero que os meninos desenvolvam, eu quero que eles alcancem os objetivos. Os meus podem ser diferentes. Então, eu não me importo se precisar tirar um carrinho, eles já não vêm para a escola com objetos. Mas se ele se apegar, se precisar tirar da zona do conforto, se ele se estressar ali por um momento, mas a gente vai se organizando. E aí, para os professores, é primordial esse diálogo com os pais. E, se possível, com os terapeutas que trabalham também. Né? Como é que eu posso abordar? Como é que eu posso fazer? Então, num diálogo, a coisa vai acontecendo, sabe? Então, na escola, assim, sempre tem muitos entraves. Nessa segunda escola, eu já senti uma adaptação melhor, sabe? Eu já vi um olhar mais aberto para a inclusão, entende? Uma flexibilidade em como a gente vai trabalhar. Até então, a gente não precisou de material adaptado. Até então, pode ser que precise. Se precisar, tudo bem. Nem para Mateus. Né? Então, o que acontece hoje? Ele tem um pouco mais de dificuldade nas questões de interpretação textual. Então, às vezes, precisa a gente fazer um faz de conta para trazer ele para aquele momento. Então, questões matemáticas tem muito disso, né? E são muitas questões loucas, né? Inclusive, hoje em dia se questiona muito isso, né? Ah, fulaninho tinha 200 bananas na bolsa. Que negócio mais sem noção. Quem que tem 200 bananas na bolsa? Isso é uma coisa mais... Ei, vamos, né? E eu lembro que, acho que foi ano passado, estava ensinando a atividade para Mateus, e aí era assim, tinha que imaginar, né, que uma pessoa tinha, acho que era R$200. Falei, eu trouxe para ele, para a realidade dele. Falei, olha, mamãe, imagina que dentro lá da sua carteira, no seu guarda-roupa, você tem R$200. Falou, não tenho dinheiro, não. Nem o real, vamos colocar agora na sua carteira. Aí eu tive que trazer todo o imaginário, né? A gente vai fingir, certo? É uma brincadeirinha que a gente vai fazer. Tem R$200, vamos colocar aqui os 200. Aí papai veio, pegou a sua carteira, abriu e tirou R$10. Então, é mais complexo. Vai demorar mais tempo. Por que a mãe, o pai da criança autista precisa de redução de carga horária? Não é um privilégio, não é isso, é necessário. Né? Então, tem atividades que eu passo 2h30 para serem bem feitas com Lucas e Mateus. Eu tenho redução de carga horária. Né? Então, foi uma das coisas mais, assim, deslumbrantes que eu consegui no emprego. Não é porque a gente precisa, não é para estar em casa relaxando, é porque precisa de mais tempo. Então, tem todo um caminho para ter essa compreensão, porque o imaginário ele não acontece na cabeça do autista como acontece naturalmente. Sim, né? sim. Isso é um processo natural. Por que a criança logo cedo ela brinca faz de conta que ela é princesa, que ela é sei que lá, e o autista fica, mas que coisa mais sem sentido, né? Porque o autista é literal, ele é objetivo, né? A gente vem com as nossas subjetividades, né? Que é muito complexa. Eu lembro muito, assim, de um caso, que eu nunca esqueço, assim, namorado autista, namorada não. E aí eles estavam na praia. E passou água de coco e a gente, mulher, tem muito isso. Eu sempre falo desse caso que eu acho muito engraçado. A gente tem muito isso, imagina, tá calor, né, sei que lá. A gente tem essas a gente quer a compreensão. A gente quer a compreensão nas entrelinhas, né? Isso. Entendo o que eu estou querendo dizer. O carro de água de coco passou, ela falou assim, tá quente hoje. Falou, tá quente. Aí ela falou assim, e tá passando água de coco. Aí ele falou assim, e o que tem? Aí ela falou assim, amor, eu quero água de coco. Isso tudo pra pedir uma água. Porque não fala assim, amor, compra uma água de coco pra mim. E realmente faz sentido, né, gente? É porque a gente gosta, ela não quer pedir, mas já tá calor hoje. Amor, queria um sorvete, né? A gente fica naquela toda. E o autista, ele é muito mais objetivo. Então, como que eu socializo com a pessoa autista? O mais objetivo possível, o mais direto possível. Honestidade e objetividade. A última vez que eu falei sobre autismo, eu falei assim, é raro você encontrar um autista falso. É verdade. É raro, né? Porque eles não têm. Agora, você precisa se preparar. Porque se você fizer perguntas, você vai ouvir as respostas, né? Então, você não vai... o que você tá achando do meu cabelo, né?
uma época eu alisei o cabelo e depois que eu passei pela transição, e eu lembro que quando eles estavam chegando da praça, a gente tava cortando o cabelo, meu esposo que cortou, né, toda a parte lisa, ficou só o cacho e ficou bem curtinho. Mãe, por que você fez isso com seu cabelo? Ficou muito claro, assim, até hoje ele fala assim, o que ele tá pensando, e aí eu vou ensinando, né, eu falo, ó, você sempre dá a sua opinião. Se ela for legal, você pode dar. Olha, seu cabelo tá muito bonito hoje. Agora, se não for assim muito legal, você espera a pessoa perguntar. E isso foi aprendido, gente. Então, é possível. O caminho muda, né? Mas o objetivo é alcançado. Então, hoje ele, às vezes, olha assim, se segura. O pessoal da família, né, já conhece. Às vezes, minha mãe fala assim... O que é? Tu não tá achando essa minha roupa legal, não? Aí ele olha pra mim, eu posso dizer, mas... Vai entendendo as convenções sociais, né? Aí eu falo, ela perguntou, mãe, você pode dizer o que você acha? Não acho essa muito legal, não. Tá muito bonito, não, vó. Mas eles numa boa, assim. E às vezes ele não fala verbalmente, mas o olhar já diz tudo. Que sapato é esse? Você vai com isso. Então, às vezes, a gente aprende muito com o autista, né? Porque a gente vive muito de convenções. Você não gosta, você fala, seu cabelo tá lindo, né? Seu cabelo tá lindo, você nem gostou. Seu cabelo tá lindo. Então, isso é uma coisa que a gente aprende. Poxa, eu vou ficar aqui na minha. Não vou dizer que eu gostei de uma coisa sem ter gostado. Se alguém pergunta a minha opinião, eu vou ser sincera. Olha, gostava mais do outro jeito. Mas você não gosta, assim? Eu tenho aprendido muito com eles, né? Você não vai ter autista falso, né? A gente quer muito... Ai, que coisa maravilhosa, muito legal. Né? Me diga uma coisa. A conquista, assim, mais marcante, eu sei que para cada um deve ser diferente, né? Mas assim, a mais marcante, fora da bicicleta, né? Mas aqui, a conquista mais marcante de Matheus, a conquista mais marcante de Lucas. Eu vou falar que me emociona mais. Eu lembro de uma conversa que a fonoaudióloga teve comigo, né? Porque acho que ela me via cheia de expectativas de fazer coisas, eu fazia quadro. Até hoje tem o mapa na cozinha, porque a gente vai memorizando as capitais, enfim. E ela acho que ela via minha empolgação, mas uma vez ela teve uma conversa assim, franca. Ela disse, olha, Kaline, eu preciso te dizer que há casos de autistas que não falam. Não estou dizendo que é o caso, mas eu preciso que você saiba disso. Ela foi muito sincera, muito franca comigo. Então, o que eu estou percebendo? Que a gente precisa começar a ver um outro caminho para Matheus. Pelo menos, talvez por enquanto, não sei, mas a gente precisa ver um outro caminho. E a gente tem um método, não sei se eu posso chamar de método, enfim. Mas eu vou chamar porque eu não sou especialista, chama PECS, né? Que vem de inglês. O P diz respeito a pictures, que são imagens. Então, é uma maneira de você se comunicar com o autista através de imagens. E muitos autistas utilizam isso. É uma espécie de agendinha que você tem, e aí você vai inserindo as figuras. O autista não verbal, ele vai se comunicar ali. Então, se ele está com sede, ele aponta. Se ele quer sair, ele aponta. Se ele quer ir ao banheiro, ele aponta. E vai se comunicando. E Matheus não falava, grandinho já. E aí eu comprei o caderninho. E eu coloquei a primeira figurinha, que eu lembro que era uma mãozinha de legal. Mas eu tinha um sonho, assim, muito grande, que era ouvir a voz de Matheus. A voz real, sabe? Não aquela de antes de uma palavrinha ou outra, mas a voz mais madura, né? Ele já estava ali, grandinho. Porque eu só conhecia a voz das estereotipias verbais. Aquele... Era a única voz que eu conhecia. E aí, uma vez a gente viajou, as viagens longas, a gente não levava eles porque era muito estressante. Então, a gente viajou, e aí eu tava na praia. E aí, eu olhei para saber como é que eles estavam. E aí, Jéssica me manda um vídeo, né? Ela cuidava dos meninos comigo. Kaline, olha esse vídeo. Matheus falando. Exatamente quando eu comprei a pasta, quando eu coloquei a primeira figura, e a primeira coisa que ele falou foram as vogais. E eu lembro que eu falei, meu Deus, a voz dele é grave. Não é fininha, porque as estereotipias... Meu Deus, a voz dele é grave. Eu lembro como se fosse hoje. A-E-I-O. Eu era assim. Então, foi um momento, assim, muito, muito, muito marcante. O outro foi o da bicicleta. A formatura. A formatura eu chorei, assim, o tempo inteiro. E Lucas foi o ledor da turma. Olha!
Uau! Ai, gente, mas se eu mostro um vídeo de Mateus é extremamente, assim, intenso. Tudo que ele faz é intenso. Então, Mateus estava chamando a atenção de todas as danças, né? Porque, por exemplo, se a coreografia era o maior pintor, Mateus, o maior e as caras e bocas e vivendo aquele momento assim intensamente. Então foi um momento assim ímpar para mim. E eles participaram da formatura lendo e escrevendo. Olha. Lendo e escrevendo. Mateus leu de maneira antecipada. Ele leu antes do primeiro ano. Né? A professora falou, Kaline, Mateus tá lendo. Eu falei, eu tô percebendo que ele tá juntando as palavrinhas ali com 2 sílabas, às vezes até 3 sílabas, ele tá lendo, ele se antecipou. Então foram momentos assim que ficaram muito marcantes. Um outro momento assim foi quando Mateus deixou de tomar medicamento, né? Quando a gente foi fazendo o desmame, reduzindo. E aí, daqui a pouco, eu lembro que a gente tava no episódio em família, alguém falou assim, e tem o remédio, né? Eu falei assim, faz 1 ano que ele não toma. Porque às vezes tem isso, né? Tem coisas que você vai falar que se você compartilhar muito, atrapalha o processo. Então, tem coisas que é importante fazer em silêncio, né? Eu não tô dizendo para ninguém fazer de maneira desorientada, né? Precisa ter orientação médica, tudinho. Mas, assim, tem coisas que é bom passar. Às vezes, sonhos também. Eu queria que ele fizesse isso. Vai ter tanta gente que vai te perguntar, mas tu acha que ele tem jeito para isso? Aí vai colocar um pontinho de interrogação que não tinha antes. Então, você cria um problema. Então, é importante ter coisas que você faça sem silêncio. Daqui a pouco, que 1 ano, sem tomar medicamento nenhum, né? Porque eu lembro que na outra fase do desmame, eu cometi esse erro de compartilhar. E, às vezes, qualquer estresse, não é o remédio? Você não acha que deveria dar? Não é melhor retomar? Tal. Aí eu falei, já entendi. Isso é uma lição, sabe? Então, foram, assim, momentos muito marcantes. O dia que eles dormiram a noite toda. Porque o sono era muito conturbado. Gente. Eles vieram dormir a noite toda grandinhos. Eu dormia de meia. Por quê? Porque não era simplesmente acordar no meio da noite. Eles acordavam perturbados, assim, aquele sono, aquele grito de repente. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Caiu, foi picado, o que aconteceu? Então, eu já botava o pé no chão. Falei, meu Deus, qualquer dia desses eu vou ter um troço aqui. E aí, eu já dormia de meia, para evitar isso, né? Pisar no chão gelado. Então, toda noite a gente ia lá. O que acontece? A falta da comunicação fazia com que eles conseguissem outros meios de comunicar, né? Porque imagina, você tá com uma dor de cabeça insuportável, você comunica isso, né? Seja até mesmo a farmacêutica, eu preciso de um remédio ao teu esposo, né? Alguém da família, e alguma solução vai ser providenciada. E você não conseguir dizer isso. Você precisa dizer isso de uma outra forma. Até porque às vezes nem ele está entendendo que dor é essa, onde é essa dor, né? Mas ele está sentindo incômodo. Então, o que acontecia? Às vezes eles acordavam, né? Um sono conturbado. Então, a maneira de nos chamar era batendo as portas do guarda-roupa e as gavetas. Olha então, só. imagina você ser acordado nesse som brilhante de portas e gavetas. Difícil, Pai, eu ia lá, né? E aí eu lembro da noite, né, que a gente dormia a noite inteira. De repente, quando eu abri a cortina, era amanhã. Falei, amor, amanhã é o dia. Já pensou? É uma conquista. É uma conquista muito grande. Eu fui lá no quarto, claro que o humor já tava, meus amores, eu fui lá acordá-los, falei, meu Deus, nem acredito, que coisa, que conquista. Mas tem muito, assim, eu vou me lembrando, mas tem muitos episódios, assim, que eu consigo lembrar, falei, meu Deus, que dia, assim, inesquecível. Por isso que eu digo que é muito mais intenso, porque muitas mães têm filhos que com meses dormem a noite toda. Então, é um processo normal. Mas aí, quando você não tem aquela conquista, quando ela vem, aí você quer gritar aos 4 cantos do mundo. É uma coisa assim, fora do comum. Vale a pena o investimento? Vale a pena você se dedicar? Vale a pena. Eu digo assim, e a gente outros desafios surgem. Não vou dizer assim, se foram alguns desafios e agora a gente segue leves. Outros vão ainda surgindo, novos, né? Então, pré-adolescência, adolescência. Qual é o desafio do momento? Eles encontrarem os caminhos deles, os caminhos singulares deles. E por que isso dá trabalho? Porque isso demanda tempo, isso demanda energia, isso demanda tato, isso demanda delicadeza, né? Então, Mateus sempre foi muito assim, seguindo os passinhos de Lucas.
Por isso que logo cedo eles deixaram de usar roupas iguais, por orientação da terapeuta. Eles precisam entender que eles são pessoas distintas, né? Então, quando eles eram pequenininhos, se Lucas fastasse, a Matheus queria fastar também. Você vê como é desafiador. A minha percepção, eu posso estar errada, mas a minha, a do pai também, é que o futebol não é o que Matheus vai querer para a vida dele. Porque não é o que ele adora fazer. Então, a gente está investigando. Nosso propósito é comprar um teclado, porque ele tem ali umas... A gente percebe que ele tem ali umas... Sabe, uns tatos, assim, pra música, sabe? Sim. Os ouvidos dele são muito bons. A gente vê quando ele bate, ali meio que bateria com as panelas. Ele sabe o ritmo. Eu falei, imagina um baterista lá na igreja. Já fico pensando assim, imagina um tecladista. Mas aí eu preciso que eles encontrem esses meios. Só que Matheus ainda tá muito na sombra do futebol. Ele adora assistir futebol. Mas não é o que toca ele, sabe? Sabe a mãe pra sabe. julgar, né? Uma coisa é assistir e gostar, mas exatamente. Jogar... Não é aquele que toca ele. Lucas, não. Assim, esses dias eu falei, meu Deus, a minha mini criatura, meu Deus. Ele foi pro campeonato... Era o dia de jogo, né? Ele foi pro campeonato, aí acho que era umas 6 horas da manhã, a gente ainda estava deitado. Ele foi tomar um banho gelado. Sozinho, né? Levantou, arrumou a roupa dele, tomou um banho gelado, porque ele sabe que o banho gelado, ele ativa o metabolismo, ele deixa a gente mais forte. E é um hábito meu, né? Eu gosto de tomar banho gelado pela manhã. Falei, meu Deus. 5 da manhã, ligar o chuveiro, assim, banho gelado. Deus é mais. Me transforma. Aí eu falei, meu Deus, minha mini criatura aí. E eu escutando lá, falei, meu Deus, que independente. Sozinho, gente, sozinho. Sim. E Matheus faz a mesma coisa. Então, assim, vale a pena demais. Alguns desafios já passaram, né? Hoje as coisas estão mais tranquilas, é tanto que eu falo, vamos ter mais, amor? Mais um. Vamos ter mais. Só que aí eu tenho uma chance gigantesca de ter gêmeos, né? Gigantesca. E outra chance gigantesca de serem gêmeos autistas, né? Aí meu esposo fala assim, amor, tá bom, tu não tem tempo nem pra respirar, mas ele não mente, ele fala a verdade, ele não tem tempo nem pra respirar. Mas veja, eles já estão tão independentes, eles lavam a própria cueca, eles colocam o próprio prato na pia, depois das refeições, eles limpam a cozinha com a gente, eles dobram a própria roupa, eles forram a própria cama, eles enxugam o banheiro depois do banho, eles tomam banho sozinhos. Põe o lixo quando a gente precisa, a gente fica de olho, eles descem, põe o lixo, volta, sabe? Quando precisa trabalha com o papai para poder conseguir dinheiro, porque ele sabe que o dinheiro não vem voando. Então, quando eles precisam de alguma coisa, eles falam, pai, tem alguma coisa lá embaixo para fazer? Que eu vou ganhar um dinheirinho? Olha que legal. E a gente tem uns acordos assim, né? Eu falei, existe uma coisa, né? Um valor em dinheiro que os pais dão aos filhos, chama mesada. Só que assim, precisa conquistar as coisas. Então, se você faz todas as suas tarefinhas, né? Você lava a sua cueca, você forra a sua cama, sei que lá. Então, a gente dá R$10 por mês a você. R$10 para as crianças, Deus não é nada, né? Nada. Então, R$10, aí você pode juntar o ano inteiro e no final do ano você pode comprar uma coisa que você queira muito. Então, eles têm noção do que é conquista, de que as coisas são pagas com dinheiro, de que as pessoas são pagas com dinheiro, de que as coisas não são dadas, né? Assim, de mão beijada. Então, eles têm essa noção do que é trabalho, do que é conquistar as coisas. E às vezes a gente fala não. Diz de uma maneira diferente, né? Hoje o não, a palavra não em si não frustra eles, não é um problema. Mas quando eram pequenininhos, os autistas tinham dificuldade de ouvir a palavra não. Sim. Então você precisa dizer de uma outra maneira. Eu quero tomar sorvete. Fala, não vamos tomar sorvete. Isso pro autista é muito complexo na cabecinha dele. É uma agressão. Isso. É agressivo. Então o que você vai dizer? Você vai dizer, olha, você faz um calendário, que isso é uma coisa assim, autistas precisam de calendários visuais. Isso vai mudar a vida de uma criança autista, de um adulto autista também. Então, você faz um calendário e fala, olha, nessa data aqui, nós vamos sair para tomar sorvete. Veja, você disse não? Não, mas você disse não. Disse. Agora, Você disse não disse, né? Então, você está dizendo, não, a gente não vai tomar sorvete agora, só que você está dizendo de outra forma. Então, ele vai entender que são regras. O que são regras? Porque se você, pelo fato de uma criança ser autista, você não estabelecer regras, você está encaminhando o seu filho a não saber viver no mundo. Isso. Né?
Tem coisa que eu falo para autista, mas também serve para pessoas. Qualquer criança. Gente, eu tô encantada. Não é? Meu Deus! Pois é. Então, o que acontece? O menino cresce, aí ele vai pedir uma menina em namoro. Ela fala não. E aí ele não sabe lidar com aquilo, que alguém não me quer. Como assim? Porque eu fui encaminhado no mundo a ser centro. E a gente sabe que ninguém é centro, né, gente? A gente não é centro. O mundo tá girando ali, não é em torno de uma pessoa especificamente. Então, precisa. E às vezes, e aí o mais complexo é quando naquele momento você até pode, financeiramente, mas não é o momento adequado. Mas a gente erra, poxa, depois não era para ter dado, né? Poxa, a gente já fez tanto isso, já teve esse brinquedo, não era para ter dado. Então tem momentos, não. Mãe, mas você tem o dinheiro? O papai tem. Mamãe tem. Mas não é prioridade. Qual que é a prioridade? A prioridade é agora a gente comprar um colchão para você. E eles sabem o que é prioridade, né? No dia de que prioridade? Então, a gente precisa fazer a tarefa, prioridade. Se der tempo, aí a gente desenha. Isso é a vida, né? Então, eu fico muito tranquila, porque eu sempre peço a Deus, Senhor, me dá mais tempo, né? Pelo menos eles alcançarem, não sei onde está minha ficha, né? A minha ficha da partida. Todos nós temos, né? Todo mundo tem. A gente sabe se está perto, se está longe. Mas eu falo assim, Senhor, se por acaso a minha estiver mais perto, me põe um pouquinho mais para trás. Eu não tenho nenhum tipo de apego a este mundo. Nenhum tipo de apego. Mas assim, eu queria deixar minhas pecinhas encaminhadas para esse mundo. Tem tantas coisas que eles precisam aprender, sobretudo as questões interpessoais, né? Quem são as pessoas, os seres humanos, às vezes como é que eles se comportam, como é que a gente se comporta de volta. E nessa história, eu fui muito precoce, eu acho que os meninos também serão, principalmente Lucas. E nessa história a gente conversa sobre casamento, sobre ter filhos, sobre o futuro deles, sobre emprego, né? Funcional, uma vida funcional. Mais funcional do que os típicos. Exatamente. Não, e às vezes eu recebo uns argumentos de volta, sabe? Assim, as coisas não são tão bonitinhas, assim, não tem uns argumentos ali. Eu lembro que outro dia a gente tá falando sobre, olha, hoje é suco de acerola. Aí eu preciso preparar antes, que eles não gostam. Olha, hoje é o suquinho de acerola. Mas aí a gente toma o suquinho de acerola, come o biscoitinho, depois eu deixo comer um pedacinho de chocolate. É o reforço positivo. Isso. Ele pode ter uma coisa legal que ele gosta muito, e aí fica já a sugestão para muitas mães fazerem isso. Pega uma coisa que a criança gosta muito e tira da rotina diária dela, para ser uma coisa, para ser o diferente, né? Essa é a conquista. A conquista. Adora chocolate? Vamos tirar ali. Você não vai comer chocolate. Então, conquistou uma coisa? Olha, você é demais. A gente elogia lá em casa, só o que tem. E aí eles também aprendem, dão de volta. Mãe, você é a nossa princesa da nossa vida. Ai, gente, escutar isso, eu acho que eu não precisaria de mais nada, assim, sabe? As coisas materiais, elas passam despercebidas diante dessa rotina diária. Chegam a quase não ser importantes, sabe? Assim, tô com uma coisa tão valiosa aqui. E aí no suco de acerola, aí eu falei assim, aí ele falou, mãe, eu não gosto de suco de acerola. Eu falei, mas meu amor, a gente combinou um leque de suquinhos que a gente toma. Eu já cortei abacaxi, né, que assim, era intolerante mesmo. Falei, a gente não fechou? Então 6 suquinhos, a gente combinou as frutinhas, tem a vitamina C, tal. Aí eu falei, e a acerola é um deles. E a gente não toma só o que gosta. Aí ele falou assim, quando eu tiver meus filhos... Olha só... Quando eu tiver meus filhos, eu vou dar a eles só o que eles gostam. Aí eu comecei a falar, eu digo, olha, mas o que você gosta, o que eu gosto, você gosta de todinho, você gosta de refrigerante. Isso faz muito mal pra gente. Imagina todo dia você tomar refrigerante. Você não vai chegar aos 90 anos, você não vai ser uma pessoa que tem saúde, sei que lá. Aí eu fui meio que explicando, aí depois eu falei, quando você tiver seus filhos, você cria eles como você quiser. Agora você é meu filho e você vai ser... As regras são eu quero. Agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Gente, que papo sensacional. Gente, maravilhoso. Fiquei encantada. Quero agradecer, né, demais, a gente já tá caminhando pro final, mas eu quero agradecer por você ter dividido a sua história, né, assim, e para quem tá assistindo também, entender que pode ser funcional, que tem que viver o processo, tem as dificuldades, mas tem os benefícios, né? Isso é muito bom. E pra gente finalizar, qual é a dica de ouro que você poderia dar de todo esse seu processo para as mamães que estão assistindo? Vai parecer clichê. E talvez seja. Mas, bom, se o clichê existe, é porque existe algo muito poderoso, né? Mas, assim, não desistir.
Não é porque assim, você pode até começar, tem gente que começa, mas aí no meio do caminho, no percalço, ela volta, né? Contudo, desfraude, a troca da rotina muito engessada, a retirada da chupeta, a retirada da mamadeira, então tudo. Tem gente que começa, mas aí no meio do caminho, pela dificuldade, ela fala assim, vou deixar. Então, quando você passa 5 dias tentando desfraude e depois você desiste, é como se você tivesse meio que perdido 5 dias. Então, se você diz, calma, eu vou deitar aqui no meu quarto, eu vou respirar, eu vou chorar um pouco aqui, depois eu volto. Porque a mãe da criança autista, ela precisa disso. Né? Como a criança com outras especificidades. Ela precisa desse momento de se ausentar, né? Para não perder a paciência, as estribeiras, não fazer nada de errado. Olha aqui, essa criança para mim. Eu preciso me regular agora. Eu preciso vir aqui num ambiente, sei lá, gritar, cantar uma música muito alta, fazer alguma coisa, tomar um sorvete, depois eu volto para o ambiente. Correr e voltar. Então, não desistir. Então, eu parei aqui por um milésimo de tempo, mas depois eu retorno. Porque os frutos, eles vêm. Sabe? Os frutos, eles acontecem. E esses frutos não são para você. Não é egoísmo, né? A criança tá tendo dificuldade de tomar o suquinho, mas eu vou persistir. Não é porque eu sou ruim, não é porque eu não tô pensando nela. É muito pelo contrário, porque eu tô pensando nela. Você precisa. Você sabe que, para finalizar, existe uma pesquisa, claro que tudo ainda é incipiente, mas que há uma média dentro das pesquisas de que autistas vivem 10 anos a menos do que pessoas típicas, né? É claro que a gente precisa aprofundar, até porque muitas pessoas estão sendo diagnosticadas na fase adulta. Mas por que isso acontece? Pelo fato de ser autista, não. Porque às vezes, é autista, não faz uma atividade física, não se alimenta bem, fica num quarto trancada, fica com videogame muito tempo, fica com telas, que aí seria acho que um outro bate-papo, um outro podcast só de telas. Só de telas. Fica muito tempo em telas e aí daqui a pouco a longevidade não é alcançada, entende? Então, por mais clichê que seja, não desistir. Aquela história do sangue deu na canela, meu filho, você vai conseguir. Eu vou conseguir. Nós juntos vamos conseguir. Eu não vou desistir de desfraldar meu filho. Eu não vou desistir de tirar a chupeta dele. Eu não vou desistir de tirar a mamadeira. Eu não vou desistir de que ele fale. Eu não vou desistir de que ele comunique. Eu não vou desistir, né? Porque é por quem a gente dá a nossa vida, né? Gente, sensacional. Muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. E vamos voltar, né? Vamos falar sobre telas, que aí você também deve ter muito para dizer. Pois é. Isso é uma coisa assim, que eu tenho discutido muito com os meus alunos. Tenho refletido sobre Lucas e Mateus, sobre nossas vidas também. Tenho estudado um pouquinho sobre, porque me interessa muito. Acho isso fenomenal. Pronto, então o convite já está feito, pois né? Só chegar. É só chegar. A mesa é sua. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque nós adoramos, né? Um assunto super importante, em alta e necessário. Para quem tem e para quem não tem, para saber como lidar. Não é? Isso é muito importante. E nos sigam nas redes sociais. Fala aí, Duda. Ativa o sininho. Pois é. Curtam, compartilhem. Isso, Instagram, YouTube, Deezer, Spotify. Vamos, né, gente? Vamos compartilhar. Porque a gente é diferente. Mas o papo é imenso. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.